A paz do Senhor a todos que me ouvem, amém? Louvado seja Deus. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, prestando este culto a Deus. E nesta oportunidade que tenho de falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante para nós, e que está registrado aqui na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 5, o versículo de número 22. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Quem tem a Bíblia pode ler na Bíblia, quem não tem pode olhar ali na mídia que está lá. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Amém? Nós vemos aí que Paulo fala a respeito de um fruto que se chama amor. Eu, como um bom desenhista, eu desenhei aqui um fruto para vocês, aqui, ó. Dá para ver aí? Dá? Isso aqui é vamos supor que isso aqui seja uma laranja, não é? Um fruto, uma laranja. Muito bem. E uma laranja, ela é composta de vários gomos, não é assim? A laranja tem vários gomos. Então, por isso que, durante essa meditação, nós vamos ver que esta laranja tão bem desenhada por mim, ela tem 8 gomos. 8. Então tá aqui, ó. Um gomo chama gozo, outro chama paz, outro chama longanimidade, outro chama benignidade, outro chama bondade, outro chama fidelidade, um outro chama mansidão e um outro chama-se temperança ou domínio próprio, não é? Então este fruto, esta laranja, ela é composta destes 8 gomos. E uma laranja, se faltar um gomo, tirar um gomo dela, ela vai se deteriorar, vai estragar, não é assim? Ela tem que estar composta com todos os seus gomos, formando o fruto completo, para que ele dure mais e permaneça e assim por diante. Então, é por isso que o pastor falou comigo e eu falei assim, vou conversar um pouco com os irmãos sobre esse assunto. Mas não quero falar antes dos gomos, sem antes falar um pouco do fruto como um todo. Então, os irmãos, nunca se esqueçam de uma coisa, porque ainda foi um pastor que esteve aqui há poucos dias, né? Pastor lá do estado do Paraná. Ele citou qualquer coisa a respeito do fruto do Espírito. E às vezes as pessoas falam, porque lê os versículos anteriores, quando fala das obras da carne, então lê-se os frutos do Espírito, mas não é os frutos, é o fruto, o Espírito. Esse fruto chama-se amor. E falar de amor parece uma coisa assim, que o pessoal, muita gente hoje em dia não liga muito para isso, e ao mesmo tempo que nos traz tristeza, nos traz também alegria e nos conforta a nossa esperança. Porque Jesus, ele avisou, deixou escrito que
não foi ele que escreveu, foi os seus discípulos, mas está escrito que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade é pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então, se quase ninguém mais, ou muito poucas pessoas, se presta a viver o amor, e grande parte da humanidade não se importa mais com o amor, é porque Jesus está para voltar. Então a gente se entristece por ver que o amor está sendo extinguido, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos porque está próxima a vinda de nosso Senhor Jesus, não é? Então, o amor, irmãos, ele, podemos dizer assim, que ele é a fonte de onde vem todos essas demais virtudes. Porque se não existe o amor, não existe gozo, paz, longanimidade, essas coisas. Porque tudo isso vem do amor. Não existe gozo, que é uma alegria que extrapola tudo, se não houver amor. Pode haver às vezes uma alegria aí, momentânea, por alguma coisinha simples, mas não é aquela alegria que procede de Deus, que vem do Espírito, não é? Do Espírito. Então por isso que é do amor que procede todas estas virtudes. E também porque nós, como crentes, nós servimos a Deus. E Deus é amor. Se não existir esse fruto, é porque nós não estamos agindo como filhos de Deus. Por isso que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, verso número 8, ele diz assim, que aquele que não ama, veja só, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vamos examinar o nosso interior. Se eu não tenho capacidade de amar um irmão ou a irmã, porque ele ou ela é um pouco antipático, então o amor de Deus não está em mim, não é? Porque Jesus mesmo, ele disse que amar aquele que nos ama, os pecadores lá também fazem assim. Então o amor, conforme João escreve aqui, que aquele que não ama não conhece a Deus. Por não conhecer a Deus, não tem esse sentimento inserido dentro dele, por não conhecer a Deus. Porque quem conhece Deus, ele ama. Glória a Deus, não é? Então, meus amados, a salvação, quando a gente se torna filho de Deus, ela enche, vamos dizer assim, o nosso coração de amor, acende a chama do amor. E o nosso Senhor Jesus, ele sentiu, falou sobre isso. Aqui no capítulo 7 de Lucas, versículo número 47, Jesus diz assim, diz aqui para aquelas pessoas que estavam com ele ali naquele jantar, Jesus falou assim para aquela mulher que tinha ali ungido os pés, não é? Diz assim, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Sabe por quê? Porque você muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse para ela, os teus pecados te são perdoados. Jesus tinha sido convidado por um fariseu, alguém importante,
para ir até a casa dele, e outros fariseus foram juntos e tal. E chegando lá, Jesus está lá sentado, veio uma mulher por detrás, e diz aqui o versículo 38 que, chorando, ela chorava tanto, igual nós andamos chorando agora nas orações que fazemos, não é assim? Tem molhado os bancos aí, as cadeiras, de tanta lágrima. Os irmãos, nós precisamos chorar menos para não estragar as cadeiras, não é assim? Então, aquela mulher, ela chorava e chegou a molhar, regou-lhe, já escrito assim, molhou os pés de Jesus com lágrimas. E ao molhar os pés de Jesus com lágrimas, ela passou os seus cabelos para enxugar aquilo, não é? Não é que ela quis lavar os pés de Jesus com lágrimas, é que molhou, ela viu que as lágrimas molhou os pés de Jesus, e ela não tinha uma toalhazinha, nada, então ela limpou com os seus cabelos, não é? E beijava os pés de Jesus. Beijava os pés de Jesus. E aquele pessoal que estava ali afora, ali em volta, os fariseus começaram a pensar assim. Então o próprio dono da casa, que chamava-se Simão, falou: se esse aí fosse de Deus mesmo, ele bem conheceria quem é essa mulher, porque essa mulher aí não tem valor não tem boa fama não. Mas foi por isso então que Jesus falou para ele, falou: olha, Simão, eu cheguei aqui na tua casa, você não ungiu minha cabeça, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu o ósculo, enfim, você não fez nada disso. E essa aqui, ó, ela está regando os meus pés aqui, ó, com lágrimas, e tem beijado meus pés e me ungiu com unguento, e você nem um óleo me passou na cabeça. Não é? Então nós vemos aqui que Jesus elogiou aquele ato de amor daquela mulher, embora ela fosse uma mulher pecadora, uma mulher de má fama ali, uma mulher que era desprezada, mas ela derramou a sua alma aos pés de Jesus com sincero amor, com dedicação sincera. E é isso que nós, irmãos, todos nós precisamos aquecer em nossas vidas, é o amor por Deus e amor por todos os irmãos, o amor pelas almas perdidas. É algo que parece que o tempo vai passando, a gente vai ficando um pouco meio incrédulo, um pouco meio relaxado, assim, e nós não podemos fazer assim, nós precisamos melhorar e não piorar. Então nós vemos aqui que o amor, ele acende a chama do amor. E o Espírito Santo, os irmãos podem ver que a leitura que eu fiz está falando aqui o fruto do Espírito, está com letra maiúscula, é o fruto do Espírito Santo agindo em nós. Então, nós vemos que o Espírito, ele aumenta o amor. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ali na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele fala alguma coisa para a igreja lá na Tessalônica, a esse respeito. Ele diz assim, vamos ver, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 12 e 13, ele diz assim: e o Senhor vos aumente e faça abundar, quer dizer, aumentar, ter fartura em amor, uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, quer dizer, como também nós amamos
vocês. Por que isso? Para confortar os vossos corações, para que vocês sejam irrepreensíveis, em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Irmãos, a vinda de Jesus, todos nós como crentes precisamos estar ansiosos, preparados, porque Jesus virá. E o interessante é que a Bíblia nos afirma que Ele vai vir numa hora em que nós não pensamos. É a hora que a gente menos espera, Ele vai vir. O arrebatamento, o rapto da igreja vai acontecer. Então por isso é que Paulo fala aqui para aqueles irmãos, para que eles vivessem, fossem confortados através desta vida de amor de uns para com os outros, e que vivesse de maneira irrepreensível, em santidade diante de Deus, o nosso Pai, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele virá, viu? Louvado seja Deus. E o amor, irmãos, é uma coisa muito gloriosa, porque ele é operado pelo Espírito Santo. Isso faz com que todos que amam, que têm essa chama trabalhando dentro dele, é uma pessoa que tem esperança. Uma pessoa que tem esperança. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 5, ele fala ali da justificação pela fé em Cristo, e ele diz uma coisa gloriosa para nós. Ele diz assim, no capítulo 5, versículo de número 5 também. Ele diz assim, pode ver que ele começa falando assim, que nós tendo sido justificados, né? Tendo sido justificados pela fé. Fé no quê? No sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus para pagar os nossos pecados. É aquilo que eu sempre gosto de enfatizar. Que Jesus, Ele pagou uma conta que ninguém podia pagar. Ninguém. E mesmo que eu ou você pudéssemos chegar e falar assim, olha, eu não preciso do sacrifício de Jesus, vocês podem pegar a mim, pode fazer tudo que fizeram com Jesus e um pouco mais ainda. Se ele tomou 10 pancadas na cabeça com aquela coroa de espinho, me dê 20. Pode fazer muito mais do que fizeram com ele. Então, e eu não vou abrir a boca. Então, faz tudo aquilo comigo. Derrama meu sangue, eu morro. Mas quando o meu sangue for apresentado lá no céu, não tem valor. É sangue de gente pecadora. E não existe nenhum justo sequer. Não existe ninguém que possa pagar essa conta. Eu já disse para os irmãos uma vez, e repito, alguém de vocês já recebeu um cheque sem fundo? Eu, quando trabalhava no comércio, recebi muitos. Às vezes é um cheque até bonito, muito bem preenchido, aquela assinatura toda, não é, bonita, mas aí você chega lá no caixa do banco, apresenta, a moça fala, isso aqui não presta não, tem fundo não vale nada. Aí você volta vai embora até meio nervoso, porque o cheque não tinha fundo, né, aquela coisa, não é? E porque o cheque estava muito bonito, mas só que não tinha saldo. E assim somos nós. Então você pode fazer o sacrifício mais belo, mais importante, mais admirável que for, mas quando for apresentado diante de Deus, não tem valor. Mas o sangue de Jesus, quando foi apresentado diante de Deus, foi recebido e fez com que tenha saldo lá no banco eterno de Deus,
para pagar todo o pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. É só toda a humanidade se arrepender e crer naquilo que foi feito. Pronto, tem saldo lá no céu para pagar a sua conta. Aleluia. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim que aquilo que nos era contrário nas suas ordenanças, quer dizer, os pecados, a condenação que era contra nós, aquela dívida impagável que ninguém podia pagar. Então ele diz assim que aquela cédula que nos era contrária, Jesus a tomou e a cravou na cruz do Calvário. Para que quando alguém diz, ei, esse aí fez isso, fez aquilo, é um pecador, é isso, é um mentiroso, é um adúltero, é um assassino, seja lá o que for, não é? Mas Jesus vai mostrar lá na cruz do Calvário, mas a conta dele eu paguei, está lá, a prova é que está pregada lá na cruz do Calvário. Ele não deve mais nada, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o amor, ele trabalha em nós pelo Espírito Santo e por isso nós adquirimos a esperança. E essa esperança, porque o pessoal fala aí, diz que a última coisa que morre é a esperança, mas a nossa não morre não. Mantém-se sempre viva, não é? E aqui no versículo 5 diz assim, capítulo 5 e versículo 5 de Romanos diz assim: e a esperança não traz confusão, quer dizer, não deixa ninguém confundido. Por quê que a gente não fica confundido? Por que que temos esperança? Diz assim o seguinte: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui foi cantado um hino, poder, poder, poder pentecostal, né? Foi cantado um hino que fala do Espírito que veio sobre a igreja. Então esse Espírito Santo foi derramado, não foi na nossa cabeça não, mas foi no nosso coração. Porque na cabeça a gente não guarda muita coisa não. E ainda mais que tem um punhado de gente que gosta de fazer higiene mental, né? Então faz tanta higiene mental que tira até Jesus lá da cabeça, né? Não tá um negócio de fazer higiene mental, fica limpinha, não tem mais nada, nada mais. E nós precisamos que o Espírito Santo de Cristo, de Deus, venha habitar no nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que o fruto é o amor. O amor. Mas então esse fruto do amor tem um gomo que se chama gozo, não é? Aquela laranjinha que eu desenhei aí, não é? Tem lá um gomo que se chama gozo. Gozo é uma alegria que vai além daquilo que a gente esperava. E Jesus se alegrou. Jesus sofreu tanto, né? Mas aqui nós vemos que Jesus se alegrou. Tanto sofrimento de Jesus, e aqui ele se alegrou. Está lá no Evangelho, conforme escreveu Lucas, não é? No capítulo número 10. Aleluia. Vamos andar um pouco pela Bíblia aqui. Não dorme não, irmãos. Vamos lá, tem dó. Dorme não. Glória a Deus. Capítulo 10 de São Lucas, versículo de número 21. Está escrito assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo também. E tem gente que não procura o Espírito Santo. Será que é porque ele acha que é um pouquinho mais forte que Jesus? Que nem precisa? Né? Mas nós precisamos muito do Espírito Santo. Nós vivemos agora na dispensação do Espírito Santo, é o tempo dele. Deus, no Velho Testamento você pode ver que
tudo quanto era falado, assim diz o Senhor. E o Senhor dos Exércitos fez assim, assim, assim e tal, né? Então tudo se refere a Deus o Pai. Mas quando chegamos em Jesus, no Novo Testamento, a gente não vê mais ninguém dizer assim diz o Senhor. Não, ninguém, mas pode ver que não tem lugar nenhum que está escrito que assim diz o Senhor, o Deus dos Exércitos, não. Quando é Jesus que diz, Ele diz em verdade, eu vos digo. Foi o tempo da dispensação de Jesus trabalhando. Aí quando Ele terminou o seu trabalho, aquilo que Ele haveria de fazer e fez, Ele disse assim: olha, eu vou embora, vou para o Pai, vou para lá, vou preparar lugar para vocês, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, que estarão convosco para sempre. E Ele enviou. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, quando eles foram separar Barnabé e Paulo para a missão, então está escrito lá que os irmãos oravam e jejuando. Aí veio alguém e disse assim: assim diz o Espírito Santo, apartai-me Paulo e Barnabé e tal, e manda para a obra. Está vendo? É o Espírito Santo. Nós vivemos agora na dispensação do Espírito Santo, e isto vai continuar até o dia que Ele vai nos levar para encontrar com Jesus lá nos ares. É o Espírito Santo. Aleluia. Muito bem. E diz aqui que Jesus se alegrou naquele momento, alegrou no Espírito Santo. E Ele falou, quando Ele sentiu aquela alegria, Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas. Que coisas? Nós vamos comentar. Diz aqui: que escondeste estas coisas a esses que se acham sábios, inteligentes, não é? Mas revelaste a estes pequeninos. Por quê? Porque assim te aprouve, ó Deus. É assim que Deus quis fazer. Por quê? Jesus, Ele tinha feito um negócio. Ele tinha separado 70 discípulos e mandou eles para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para falar a respeito do reino, não é? E eles foram. Aí, não sei quantos dias ficaram por lá, e quando chega no verso 17 do capítulo 10, está escrito assim: que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Senhor, quando nós falamos no teu nome, os demônios, ó, vai embora. E Jesus, então, Ele falou algumas coisas aqui, que via Satanás cair do céu, etc. Mas quando chega no verso 20, Ele diz assim: olha, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Isso não quer dizer que a gente não pode se sentir alegre quando acontece uma coisa dessa, não é? Mas não fique a alegria só nisso, não é? Não vos alegreis porque os espíritos vos sujeitam, mas vocês se alegram por uma coisa. Qual? Que os nomes de vocês estão escritos no céu. O nome de vocês estão escritos nos céus, estão arrolados lá nos céus. E para que isso aconteça, nós precisamos dar crédito a isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Porque aqui neste mesmo capítulo, o versículo de número 16, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim para os discípulos: olha, quem vos ouve a vós, quer dizer, quem ouve vocês, quem dá atenção a vocês, a mim me ouve. É como se estivesse escutando eu falar. Quem presta atenção, viu, irmãos? Nós somos servos de Deus.
Aqueles que ouvem e dão atenção e crê num servo de Deus que prega a palavra de Deus como ela é como se estivesse ouvindo o próprio Jesus falar diretamente. E ele diz: então quem ouve a vocês, me ouve a mim. Agora tem uma coisa: quem rejeita vocês, a mim me rejeita. Você prega, você fala, você ensina e tal, você ora, mas se a pessoa não crê, ele está rejeitando o próprio Jesus, não é você. Porque eu falando, pregando, ensinando, e a pessoa não aceitando, eu não sou nada. Mas ele está rejeitando aquele que nos deu a palavra, que é Jesus. E Jesus fala: aquele que não ouve vocês, está rejeitando a mim. E se rejeitar a mim, disse Jesus, rejeita o Pai que me enviou, o Deus Todo-Poderoso. Então vemos, irmãos, que Jesus se alegrou. Então existe um gozo, uma alegria para aquele que realmente tem o Espírito Santo, faz parte deste fruto glorioso. E tem muitas partes que nós vamos citar aqui de alegria. Lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, o capítulo 8, nós vemos ali o Filipe, não o Filipe apóstolo, o Filipe diácono, que era um dos 7, quando ele foi expulso junto com tanta gente ali da cidade de Jerusalém, não é, naquela perseguição que o próprio Saulo e outros fez contra a igreja de Deus, logo após a morte de Estevão. Então eles fugiram. E Filipe foi lá para Samaria. Foi lá para Samaria. E chegando lá, eu acho que eles falavam assim, né? Chegava aqueles irmãos crentes em Cristo Jesus que foram expulsos de Jerusalém. Chegava cada um lá num lugar, chegava em Samaria, outro em outros lugares, não é? Como Filipe chegou em Samaria, com certeza porque aquele povo, eles são muito hospedeiros, eles são pessoas muito boas nessa parte, né? Com certeza pedia um lugar para ficar e tal, e eles concediam. E quando é à noite, na hora de comer, de fazer lá um jantar, então vai conversar. E com certeza o dono da casa pergunta: como é que o senhor se chama? Eu me chamo Filipe. De onde o senhor é? Eu sou lá de Jerusalém. E por que você está vindo para cá? Sabe o que acontece? É que nós somos cristãos. E há uma perseguição muito grande lá. Mas o que é esse negócio de cristão? O senhor não sabe ainda? Pois vou explicar. Então ele passava a explicar que ser cristão era aquelas pessoas que criam no nome de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que tinha morrido na cruz do Calvário, e etc. Explicava todo o evangelho para eles, e a pessoa acabava crendo na palavra, na pregação, não é? Que eles proporcionavam às famílias. E muita gente passou a crer. E de repente começou a surgir umas coisas. Gente que estava doente, o Filipe chegava lá e orava, a pessoa sarava. Tinha lá a pessoa endemoniada, o Filipe chegava lá, o demônio ia embora, a pessoa ficava liberta. Tinha pessoas lá aleijadas, Filipe orava, a pessoa começava a andar. Oh, glória a Deus, está vendo? Então houve uma grande alegria naquela cidade. Está escrito assim, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Porque havia salvação. Então a salvação, irmãos, ela traz alegria na vida do crente e da igreja. Eu vou aqui correr um pouquinho, deixar de falar da alegria, quero falar da paz. Um pouquinho da paz. Tem gente que às vezes fala assim: eu não tenho paz. Tem sim, você tem Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos paz. E outros já acham que ter paz é viver bem, viver fazendo festa, participando de tanta coisa, e comer e beber, não é? Todo mundo gosta de comer e beber, até eu gosto. Mas
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz lá no capítulo 14, versículo 17, ele diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, é paz no Espírito Santo de Deus. Está vendo? Então nós vemos que a paz. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala assim que a paz de Deus, essa que ele nos dá, irmãos, porque conforme eu citei Romanos capítulo 5, ele diz assim que quando nós somos justificados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós passamos a ter paz com Deus. Ter paz com Deus, irmãos, é não ter mais medo de Deus, porque o pessoal aí fora tem medo de Deus e do diabo também. Mas o crente, ele não precisa ter medo nem de Deus e nem do diabo. Ele precisa amar a Deus, se achegar a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir naturalmente. Mas tem gente que morre de medo de Deus, como se Deus fosse uma pessoa irada que está lá com um cajado querendo matar. Não, Deus está querendo dar vida. Ele quer dar libertação. E isso nos traz paz. Quando a gente crê no Evangelho, recebe esta paz. E é aquilo que Paulo fala assim: e a paz de Deus que excede, que está acima de todo entendimento. Ninguém não entende. Você falar para alguém que tem paz, a pessoa pode até rir de você, mas você sabe que aquela paz que habita em você, ela excede, está acima do entendimento de qualquer pessoa, mas você tem a paz de Deus em seu coração. E a paz de Deus, a salvação, traz a paz na vida do crente. E também, irmãos, um pouquinho da longanimidade, porque o tempo ali está correndo, está acabando. A longanimidade. O que é longanimidade? É não ser precipitado. O nosso Deus é longânimo. Se você ler o capítulo 14 de Números, você vai ver que ali Moisés tinha tirado o povo do Egito, aquela coisa, eles estavam caminhando. E de repente eles começaram, logo que os espias voltaram, eles começaram a desejar voltar para o Egito. E começou a murmurar, a ficar toda aquela revolta. E Deus falou: Senhor Moisés, eu vou acabar com esse povo todo, e a gente começa de novo. De você eu faço uma outra nação, véio. Acaba com esse povo aí, vou acabar com eles tudo, e a gente começa de novo. Porque para Deus, irmão, Deus é eterno. Havia demorado tantos anos para formar aquela nação, desde lá do Abraão, tirou ele lá de Ur e trouxe aquela coisa toda, e vem Isaac, vem Jacó, os 12 patriarcas, vai tudo lá para o Egito, é aquela coisa toda. Então, tantos anos lá no Egito, e agora sai, mas eram tudo incrédulos. Não é que eram todos, mas é que tinha um povo no meio que levou eles a fazer assim, não é? Então, mas aí Moisés falou: ah, Senhor, faz isso não. Porque se o Senhor fizer isso, o pessoal lá vai dizer que o Senhor tirou esse povo lá do Egito, apesar de todas essas maravilhas que o Senhor fez, mas só que o Senhor não conseguiu levar eles para pôr lá na terra onde o Senhor prometeu. E o que eles vão falar do Senhor? E Deus, na sua longanimidade, deu ouvido a Moisés. Moisés deu conselho para Deus. Está vendo? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a longanimidade de Deus, que perdoou aquilo e tal, não é? Então é uma coisa gloriosa. E nós então precisamos aprender a ser longânimo. Tem gente que é muito precipitado, e nós não podemos ser assim. Você já pensou se Jesus não fosse longânimo?
com o Saulo de Tarso? Hã? Eu falei um dia aqui, falei assim, porque se fosse nos nossos dias, e o Saulo de Tarso aparecesse aí, prendendo todo mundo, batendo em todo mundo, nós ia começar: ô Senhor Jesus, mata esse homem, acaba com essa vida desse homem, porque ele está acabando com a igreja aqui, esse homem não presta, Senhor, tem misericórdia, acaba. Não, mas Jesus foi longânimo com ele, até que derrubou ele lá na estrada de Damasco e levantou um novo homem, não é? Então nós vemos a longanimidade. O que Deus faz através da sua longanimidade? Então isso é uma parte, é uma virtude do fruto do Espírito. E também, meu Deus, meus irmãos, tem aqui da parte de Deus a benignidade. Por que tudo isso? Porque Deus é benigno. E o Espírito Santo, Ele quer nos revestir de benignidade. Ser benigno, ser bom. Depois vem a bondade, que é mais ou menos quase igual. O revestimento da benignidade. Nós temos aqui em Lucas 6,35, tem aqui uma referência, né? Lucas 6,35 está escrito assim. Veja, Jesus tem cada coisa para nós. Tem umas coisas que a gente fala: Jesus, mas aí não dá. Olha lá. Amai, pois, os vossos inimigos. Viu, irmão? Nós não estamos amando nem os nossos amigos. Nós estamos muito distantes aqui de Jesus, não é? E Jesus fala lá: amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. E emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Quando fala de emprestar, irmão, tem gente que às vezes interpreta mal esse negócio. Porque o que está falando de emprestar é quando um irmão, uma irmã, ou mesmo que não seja irmão, uma outra pessoa, que está passando por uma necessidade, te pede alguma coisa, e você não empresta não, você dá, não é? Não é que o irmão tem um carro 2012 e fala: eu quero comprar um 2015 e está me faltando R$5.000, né? O irmão me empresta isso aí, mas lá na Bíblia está escrito que é para você não querer mais de volta. Não, aí não. Não é isso. É emprestar para um socorro, alguma coisa, um alimento, um remédio, alguma coisa. Aí sim. Porque o irmão, ou seja lá quem for, está necessitado. É como as pessoas falam: o irmão crente que dá o dinheiro a juro, está escrito que é para a gente não ter usura, mas receber juro não é usura não. Jesus mesmo falou para aquele homem que enterrou o talento: por que você não colocou no banco? Porque aí eu receberia o talento de volta junto com o juro. Não é? Mas então o que quer dizer isso? O que é usura? Usura é se o irmão chega em mim e fala: irmão, lá na minha casa não tem nada para fazer, meus filhos estão com fome. Irmão, me empresta, me arruma R$200 para me fazer uma compra no supermercado. E eu falo assim: eu empresto, mas eu quero 10%. Isso é usura. Por quê? Ou que seja 1%, eu empresto, mas quero 1%. É usura. Porque o irmão está na angústia. Então isso é pecado. Mas se a pessoa chega: o irmão pode me emprestar tanto, porque eu vou comprar isso, e se eu comprar aquilo, eu vou ganhar dinheiro em cima daquilo. Então eu te empresto, mas você vai me pagar o juro. Isso não é pecado, porque eu vou emprestar um dinheiro para você ganhar dinheiro com ele. Então eu tenho o direito de cobrar um juro, assim num banco ou qualquer outro lugar. Os irmãos entenderam? Amém? Mas Jesus diz aqui: emprestai sem nada esperar. É naquilo que eu falei, quando há uma necessidade. E será grande o vosso galardão lá no céu, e sereis filho do Altíssimo. Por quê? Porque Ele é benigno.
até para com os ingratos e os maus. Viu? Às vezes, não é que eu sou bom, não, eu sou muito ruim. Mas, uma vez, eu comprei uma casa, uma casinha lá embaixo, é minha até hoje. E o marido da irmã Leni, que era o dono da casa, comprou desse rapaz, depois vendeu para mim. E o irmão Roberto comprou 1 metro assim da casa, assim do terreno do homem de lá, para poder dar entrada para o carro. Comprou e tal, e passou lá um contratozinho, pagou. Depois ele me vendeu a casa, mas perdeu aquele papel. Aí eu fui falar com o rapaz que tinha vendido o terreno por mão. Ele falou, não é assim não, eu só vendi 20 centímetros. 20 ou 30, não lembro, acho que era 20 mesmo. E eu falei, mas rapaz, você acha que ele ia comprar 20 centímetros? Não ia resolver nada, ia ficar a mesma coisa. Então ele comprou, foi 1 metro, foi assim, pagou tanto. Não. E tem uma coisa, se você quiser comprar o metro que está lá, porque o muro foi feito, tem até um banheirinho lá no fundo, aquela coisa, eu vendo para você, senão eu vou vender para o vizinho de cá. Eu falei, quanto você quer? Tanto. E ele cobrou caro ainda. Peguei e comprei, porque estava lá, né? Comprei. Aí já fomos na prefeitura, fez o desmembramento, passou o documento, aquela coisa tudo. Passou o tempo. Aí um dia eu estou em pé lá na calçada, ali perto da loja do meu filho. Olha ele lá, vem lá. Chega. Seu Zé, como é que vai? Seu Zé, eu precisava que o senhor me ajudasse. O meu filho está preso lá em Bauru. Ele roubou meu carro, levou para lá, entregou num ponto de droga. E eu estou precisando, está me faltando, acho que era R$150 para mim ir lá, porque se eu levar o dinheiro para o traficante, ele me devolve o carro. E senão eu vou perder o carro. Me deu vontade de falar para ele. Mas aí eu lembrei que eu era crente. Aleluia. É muito bom o Espírito Santo lembrar que a gente é crente. Aí dei o dinheiro para ele, ele foi, não falei nada para ele. Mas ele não é bobo, ele deve ter se lembrado, não é? Então, a gente ser benigno até para com os ingratos, aqueles que são maus, pode ter certeza que você tem galardão lá no céu. Benignidade, irmãos, porque Deus é benigno. E bondade. Deus é bom. O Espírito Santo dá essa virtude para nós sermos bons. Barnabé era bom, era um homem bom. Está escrito lá, o Lucas escreveu lá em Atos dos Apóstolos que o Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele chegou lá naquela cidade, viu aquele povo que tinha se convertido, que eram alguns que eram gentios, não é? Aí o que ele fez? Porque o Paulo ele se converteu, mas a igreja tinha medo dele. Ninguém dava atenção para o Paulo não, porque eles tinham medo dele. O Paulo estava crente, uma benção, mas ninguém queria saber do Paulo não. Aí o que o Barnabé fez? Foi lá, buscou o Paulo, trouxe e apresentou para os irmãos e foi fazendo. Por quê? Porque Barnabé era um homem bom. Glória a Jesus, não é? Então nós vemos a bondade, ela deve ser exercida por todos nós. Bendito seja Deus. Outra coisa, a fidelidade. O pessoal fala-me, Deus é fiel, e Ele é mesmo. O que mais se fala hoje é que Deus é fiel, né? Eu ganhei tanto, Deus é fiel, né? Aconteceu isso, Deus é fiel. Deus é fiel, irmão, para com a sua palavra. Não é porque Deus te deu um carro novo que Ele é fiel, Ele vai ser fiel por causa disso, não. Deus é fiel na sua palavra. Se você é uma pessoa que serve a Deus com fidelidade, Ele vai ser fiel na sua vida. Então Deus é fiel. Então nós precisamos então aprender a ter fidelidade. Tem um salmo que diz lá, o Salmo 101, né? O versículo 6,
fala assim que Deus procura os fiéis da terra, mas é Deus não, lá quem está falando é o Davi. O Davi é que estava falando que ele só procuraria os fiéis da terra e que não colocaria nada de ruim diante dos seus olhos, mas ele acabou olhando para umas coisas e atrapalhou toda a vida dele, não é? Porque Deus, com Deus não, Deus é fiel. Muito bem, mansidão. Tem gente que ora, Jesus, eu sou muito sangue quente, me dá mansidão, Jesus. Jesus não dá mansidão para ninguém, não. Dá não. Ele fala assim para você, ou para mim também: aprendei de mim. Você quer ser manso e humilde? Aprendei de mim, disse Jesus. Olha aqui para a Bíblia e aprende com Jesus. Aí você vai ser mansinho igual uma ovelha mesmo. Aí podemos ser chamados de ovelha com toda a boca cheia, não é? Jesus é manso e humilde de coração. E isso é um fruto que nós precisamos muito. Tiago, ele ainda fala lá no capítulo 3, versículo 13, a seguir ele fala alguma coisa a esse respeito. Não vou comentar porque as horas terminaram. E ainda falta a temperança. E o último gomo da laranja aqui, do fruto que se chama amor, é a temperança. A temperança é aquele domínio próprio que a gente tem, não é? Tiago fala que essa temperança ela serve como um freio para a nossa vida. Ele ainda cita lá a respeito que bota-se um freio no queixo de um cavalo e a gente leva ele para onde quer, não é? E tem um navio que é grande, tem aquelas ondas, mas lá o comandante com o chefe lá, o motorista do navio, né? ele com aquele leme pequenininho lá, ele leva o navio por onde quiser. Então se nós aprendermos a ter o domínio próprio, nós nos conduziremos, não é? Para aonde convém. Não iremos quebrar a cabeça por aí. Então ele ainda fala da língua, não é? Aquele que não tem domínio próprio fala muita coisa que não devia falar e depois até se arrepende, mas já falou. É uma coisa tremenda. E nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos homicidas. Vocês sabem que tem crente homicida? 1 João 3, e termino, já prometo para vocês. 1 João capítulo 3, vou ler o 14 e o 15, está escrito assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora não. Agora nós passamos da morte para a vida. Agora nós temos vida permanente. Mesmo que a gente morre, continua vivendo eternamente. Por quê? Por que temos esta vida passando da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Quem não ama ao seu irmão permanece na morte. Quem não consegue amar o seu irmão continua no velho homem ainda. Não adquiriu ainda a transformação. Aí o versículo 15 ele diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Às vezes, o que é aborrecer? Às vezes a pessoa não tem o domínio próprio, com uma palavra ele mata o irmão. O irmão se desvia, vai embora da igreja e sai nervoso, porque às vezes o irmão também é mais fraquinho e fala uma coisa que não devia, não é? É falta de domínio da língua. E fala coisa que não devia e mata alguém. Então diz aqui: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Então, meus amados irmãos, que esta conversa que aqui tivemos, mesmo que eu não soube assim
me expressar de maneira que todos pudessem compreender, mas, como eu disse, nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele vai fazer com que todos nós possamos aprender. E esse Espírito Santo habita em nós, viu, irmãos? Para nos avisar. Eu disse para os irmãos, mais 2 minutos, pode passar? Que a gente precisa aprender a ter o domínio próprio. Eu sempre fui muito destemperado. E uma vez, em 1980 e qualquer coisa, 82, 83, eu cooperava com o pastor, começamos um trabalho ali na Rua Brasil, 43, que era o trabalho de Madureira, que não tinha aqui. E tá bom, mas aí o pastor foi embora. Aí ficou eu, não tinha outro, precisou eu ser o pastor da igreja, né? Eu fiquei, então, falaram, agora você vai, continua aí até que parece um outro, e nunca apareceu, e eu fiquei lá quase 30 anos, né? Então, louvado seja Deus. E eu tomei posse então. Aí um dia, irmãos, eu vou subindo a rua Ramalho Franco com a minha Kombi. E quando chegou ali no Banco Itaú, tem aquele estacionamentozinho ali, não é? Vinha um motoqueiro com aquela moto grande, um japonês. E eu entrei assim para estacionar, liguei a seta e entrei, mas como ele vinha muito correndo, eu acabei fechando ele. Esse japonês parou. A hora que eu desci da Kombi, esse japonês me xingou de tudo quanto é nome que pode existir. Mas nome feio mesmo e palavrão, e aquilo foi me irritando. Eu tinha uma chave de roda de ferro desse tamanho, atrás do pneu de estepe. A hora que eu puxei a barra, o Espírito Santo falou, agora você é pastor de igreja. Eu empurrei de volta a barra. Fui conversar com o motoqueiro, aí que ele me xingou mais ainda. Aí já tinha aqueles corretores que eles ficam lá até hoje. Teve um que chegou, mas por que esse cara está te xingando? Vamos quebrar ele no pau aqui. Eu falei, não, deixa para cá. E entrei no banco, que eu não sabia se eu estava voando, andando. E a gente estou lá na fila e todo mundo olhava para mim e conversava. Acho que comentando o que tinha acontecido. E aquilo me dá uma vergonha. Bom, mas terminei lá e saí, peguei minha Kombi, saí e vou subindo. E o pai dele tinha uma loja de peças aqui na região central, aqui para cima. Aí eu peguei, virei minha Kombi e fui lá em frente à loja dele, parei. Naquele tempo usava aquelas bolsas tiracola, assim, sabe? Eu, com a bolsa daquela, das mais baratas que tinha, eu tinha uma daquela no ombro, desci, fui lá, encostei no balcão e ele estava lá, intertido, lá fazendo um negócio, e o pai dele estava com uma criancinha no colo, que era filho dele. Aí, quando ele me viu, ele assustou, acho que ele falou, o homem veio aqui para me matar, com certeza, né? E eu falei assim, não, eu só vim aqui que eu quero conversar com você. Aí eu falei para ele, olha, você nunca mais faça isso com ninguém. Eu dou graças a Deus, você também tem que dar graças a Deus, porque eu sou crente. Mas que me deu vontade de te arrebentar lá, deu, mas eu sou crente, então eu não posso fazer isso. Mas eu vim aqui avisar você, porque às vezes pode acontecer de novo e a pessoa não seja um crente. Ele pode até te matar e deixar esse menininho aí sem pai. Ó. E o pai dele é do Sheikh Noé. Aí o pai dele foi abaixando a cabeça. E eu falei bastante com ele. Falei, eu vim aqui, então eu quero te pedir desculpa por ter te fechado lá. Mas você não faça mais isso com ninguém, não. É muito humilhante. Isso tira
a paciência de qualquer um e pode acontecer uma tragédia. Conversei bastante com ele, falei com ele, e quando eu olhei para ele usava, naquele tempo usava aqueles óculos bem grandão assim, vocês lembram? Uns óculos quadradão grande, não é? E ele, quando eu vi, a lágrima correu do olho dele. E eu saí, montei na minha Kombi, dei partida e saí. E eu me senti como se eu tivesse dado a maior surra naquele cara, porque Deus me confortou e me deu graça. E eu, daquele tempo para cá, eu melhorei um pouquinho, mas não estou muito bom ainda não. Mas Deus vai nos aprimorar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.